todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco por mais essa oportunidade. Quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. A igreja que me ouve pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus seja dada toda a glória, toda a honra e todo louvor. Que alegria retornar à IMCC Church, estar com o nosso pastor, meu amigo, o homem de Deus, pastor Moisés Campos. Deus seja louvado pela vida do Senhor. É um prazer estar com o Senhor aqui mais uma vez, para poder junto adorar ao Senhor com esse povo tão pentecostal e cheio do Espírito Santo. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa pastora. É um prazer estar mais uma vez com esta grande mulher de Deus. É um privilégio estar aqui novamente e ter esse casal que já se tornou amigo de amigos, estar aqui nesse altar. Deus seja louvado. Acho que não haveria melhor despedida do que se despedir aqui, né? Deus seja louvado. É um prazer estar aqui e rever nosso pastor. Agora fugiu o nome. Silvanir, tá bonito. Tá com um terno parecido com um pregador que eu conheço. Tá com cabelo parecido também, assim. Do Silvanir tá diferente, né? Glória a Deus, teve uma mudança aí. Deus continue abençoando o Senhor. A gente passou ali umas horas ali no lar dele, junto com a família dele. Foi uma janta especial. Deus seja louvado. Que janta maravilhosa. O problema de ir lá que a gente não quer parar de voltar, né? Deus continue abençoando o Senhor. Prazer estar com o Senhor. Aos nobres pastores, pastor Pedro, né? Marcelo, Eduardo. Onde eu vi Pedro, meu Deus? Onde eu estava com Pedro na cabeça? Prazer estar com os senhores, um privilégio. Todos os homens de Deus que estão aqui, os obreiros. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A banda, ao meu amigo Portuga. Deus abençoe. Em nome dele eu já externo meu agradecimento a toda a família portuguesa. Deus abençoe esse casal de amigos. Está lá atrás, lá missionária. A Kaila, teclado de fogo, está ali também. Deus... Ela quer ouvir. Estéreo. Kaila, entendi. Deus abençoe as irmãs também do manto, que está aqui na frente. Elas deram um gás na vigília lá, enfim. Reforço. Deus abençoe essa bênção. E a minha família que está aí, Juju Terremoto, Trovãozinho, e a mulher mais linda do meu mundo que está ali, missionária Luciana Lima. Ela já falou: meu filho, é só Deus mesmo para te sustentar, que essa batida eu não aguento. É de manhã, de tarde, chega tarde, acorda cedo. É assim, estou um pouco cansado, né? Mas o meu espírito está pronto. Quantos querem ouvir a palavra do grandão? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 30. Homem de Deus, só o gelo aqui que não dá para mim. Tem que tomar sem gelo.
Quantos acharam? Êxodo capítulo 35, versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre e em artifícios de pedras, para engastar, em artifícios de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Capítulo 36, verso 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor o tinha ordenado. E você diz amém. Diga para o teu irmão: ungidos para fazer o que Deus manda. Mais uma vez, ungidos para fazer o que Deus manda. Tome seus assentos em nome de Jesus. Queridos, tem um projeto que está dentro do coração de Deus. Não havia um local propriamente dito para adorar ao Senhor. O povo andava pelo deserto com as tendas, e Deus agora vai chamar o maior líder da nação, Moisés, e vai orientar a ele para que ele crie o tabernáculo. E dentro do tabernáculo coloque todos os utensílios que o Senhor vai determinar. Seja o que havia de ser feito com ouro, o que havia de ser feito com prata e com bronze e com os demais materiais. Para que isso aconteça, tem cerca de 2 milhões de pessoas no deserto. Alguém diz ser mais, mas eram 600 mil homens, e entre crianças e mulheres a saber e a contar, que judeus tinham muitos filhos, uma base de 5 em diante, você vai ver que daí cerca de quase 2 milhões de pessoas ou para mais. Então, Deus vai pegar esse povo que tinha saído do Egito. Deus não permite que esse povo saia de mão vazia. Eles trazem ouro, eles trazem prata, eles trazem bronze. E todo aquele período que eles passaram no Egito, eles não saíram de lá de mão vazia. No capítulo 25 do Êxodo, Deus vai falar para Moisés: Moisés, peça ao meu povo que me traga uma oferta voluntária, cujo coração deles se movam voluntariamente para isto. E esta é a oferta que quero do meu povo: o ouro, a prata, o bronze, a púrpura, o carmesim, a pele de texuco. E Deus vai dando as diretrizes para o povo trazer a oferta que ele queria. Para que era essa oferta?
para a confecção dos materiais que seriam usados no tabernáculo, como a pia de bronze, como a arca da aliança, que seria de ouro puro, feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Observe que o povo traz, e traz de forma voluntária. Observe que quem está mandando Moisés pedir essa oferta é Deus. E tudo seria para o louvor da glória dele. O tabernáculo seria montado, Deus seria adorado ali, o sacrifício ia ter agora início o sacrifício ao Senhor. O sacerdote iria interceder pelo povo no altar do holocausto. Mas tudo isso deveria ser agora, a oferta está pronta, o povo trouxe de forma voluntária, mas agora precisaria alguém para confeccionar o que Deus queria. O interessante é que está tudo dentro de Deus, e Deus vai dar todo o projeto. O arquiteto é Ele. O arquiteto de todo o projeto era Deus. Deus daria as dimensões da arca, de como ela seria feita, construída de forma quadrada. Deus daria a simetria da arca, os querubins que estariam em cima da tampa do propiciatório, olhando em direção à arca, com a sua cabeça encurvada, as asas se encontrando. Tudo Deus deu a simetria como queria. E é interessante, tinham homens sábios para realizar aquilo. Tinham mestres que poderiam fazer aquilo, artesãos que poderiam fazer. Mas por que Deus vai separar dois homens da tribo de Judá, como a Oliabe e a Bezalel, e vai ungí-los com seu espírito de sabedoria, de conhecimento e em toda a ciência? Porque embora os homens fariam o projeto que Deus pediu, mas certamente não sairia da maneira que Deus havia e desejava, que Deus queria e desejava. Não sairia da maneira que Deus desejava se os homens fizessem apenas, e Deus dizendo para eles: faça dessa forma. Eles até fariam, mas não faria da maneira que Deus desejava dentro do seu coração. Deus queria a simetria perfeita. Deus queria que tudo fosse de acordo dentro da sua vontade. E Deus então agora vai ungir dois homens, Bezalel e a Oliabe. E Deus vai ungir esses homens com seu espírito. Vai ungir com o quê? Deus vai ungir esses homens com seu espírito. E esses homens vão receber sabedoria. Repita comigo: sabedoria, inteligência e ciência para fazer toda a boa obra. Deus agora vai ungir esses homens. E olha para cá, Deus unge a Oliabe e a Bezalel com sabedoria. Repita: sabedoria. Há no mínimo 3 tipos de sabedoria. A sabedoria filosófica, que ela é adquirida através do conhecimento. Existe também a sabedoria teológica, que também ela é adquirida através do conhecimento. Mas existe a terceira e mais poderosa, que é a sabedoria como dom, e essa vem de Deus. Só que nas 2 primeiras sabedorias, você não sabe tudo. Você sabe o que você herdou, o que você buscou e conheceu. Mas na sabedoria divina, a que vem do alto, Ele te dá a capacidade de realizar tudo. Não, vou repetir: Ele te dá a capacidade de realizar tudo. Deus é poderoso para fazer tudo, sim ou não? Essa sabedoria está vindo de quem? Ela está vindo de dentro de Deus para dentro de Oliabe e Bezalel. Você não pegou? Está vindo de dentro para dentro. Ela está vindo de dentro de Deus para dentro de Oliabe e Bezalel. É Deus dizendo: a sua mente nunca mais vai ser a mesma. O seu jeito de executar as coisas nunca mais será a mesma. Que isso, trovão? Olha para cá, dá glória só se tu pegar. Eu estava pregando ontem na vigília, sexta-feira na vigília, eu disse sobre isso. Deus criou o homem com as suas mãos, sim ou não? Tudo que Deus criou pela sua palavra. Quando Deus quis criar a árvore, Deus disse: haja e houve. Quando Deus quis criar o sol, Deus disse: haja e houve. Quando Deus quis criar a lua, Deus disse:
haja e houve. Quando Deus quis criar a terra, Deus disse haja e houve o sol, haja e houve. Quando Deus quis criar a terra, Deus disse haja e houve. Mas o homem, Deus não chama pelo poder da palavra, Deus toca. O homem é a única criatura que Deus não chama ele à existência pelo poder da palavra. Deus toca nele. Agora dá glória se tu pegar. Aqui em cima desse altar está cheio de impressões digitais. Isso quer dizer que aonde eu toco, ficam as minhas impressões digitais. Aonde Deus toca. Alguém sabe que ele teve ali. Vou repetir, dá glória se tu quiser. O homem é o único ser que tem as impressões digitais de Deus nele. Só que eu vou falar, dá glória se tu pegar. A diferença é que as minhas impressões digitais, quando passo um pano com veja, sai. Quando passo um pano com desinfetante, sai. Mas a de Deus, filho, está no seu DNA. Eita glória. Não, se tu não der glória, eu vou parar agora. Agora, olha para cá para ver se tu dá glória. Deus não queria simetria na criação da arca e de todos os utensílios do tabernáculo, sim ou não? Tinha que ter simetria na medida, tinha que ter simetria na altura, no comprimento, na largura. Tinha que ter o quê? Agora olha para cá, Deus cria o homem com o quê? Com as suas? Agora pega. Deus cria toda a parte grossa do corpo. Deus cria cabeça, tronco e membro, correto? Aí daqui a pouco Deus vai criando as mãos, certo? Aí Deus começa a vir com os detalhes. Vou colocar por cima dos dedos a unha. Aí Deus olha a cabeça assim e está dizendo, peraí, vou fazer o primeiro implante capilar. Vou injetar fio a fio. Vou falar mais uma vez, é fio a fio. Aí Deus olhou e falou, não, esses olhos têm algum problema. Eu vou colocar uns cílios sobre esses olhos. Deus colocou fio a fio. Deus é simétrico. Ninguém sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, mas Ele sabe. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele olhou e falou, não, essa sobrancelha não vai ser de rena, eu vou colocar ela tete a tete, vai. Ele vai colocando fio a fio. Você não pegou? Até na boca ele olhou, essa boca não vai ser para dar glória. Essa língua não vai ser só para sentir sabor. Eu vou ter que colocar os dentes igual o dentista. Ó. Deus foi colocando com a mão, tá? Glória só se tu pegar. O primeiro dentista foi Deus, o primeiro cabeleireiro foi Deus, o primeiro profissional da rena foi Deus. Ele foi colocando tudo. O primeiro manicure foi Deus. Tu acha que quando Deus criou a unha foi toda torta, toda escangalhada? A unha era simétrica. Havia simetria na unha de Adão, havia simetria no corte de cabelo de Adão. Deus fez o homem perfeito, totalmente simétrico. O pé da maneira que Deus queria, a unha da maneira que Deus queria, o cílio da maneira que Deus queria, os olhos da maneira que Deus queria, o cabelo do tamanho que Deus queria. Tudo foi de forma simétrica. É essa simetria da criação que vai sair de dentro de Deus e vai para dentro de Oliabe e Bezalel. Vou falar da glória só se tu pegar. Coloca os sábios vindo de Harvard, coloca os sábios vindo de Oxford na Inglaterra e coloca os sábios vindo de Deus. Você vai ver qual é o que vai sobressair. Oh glória! Uma é a sabedoria da faculdade, uma é a sabedoria adquirida e outra é a sabedoria como dom que vai te dar o poder de executar da maneira mais perfeita e simétrica. E para ter essa sabedoria não precisa ser graduado. Agora, da glória só se tu pegar. Salomão pediu ela.
Eliabe e Bezalel não, mas Deus disse: mesmo não pedindo, eu vou dar. Dá glória só se tu pegar. Eita glória! Um era o líder, o maior líder era Moisés na época, mas Deus disse: não é você que eu vou dar essa sabedoria. Para fazer o que eu quero fazer, eu vou separar 2 rapazes, que eu vou dar a sabedoria do céu para eles realizarem tudo quanto é tipo de artifícios. Eles vão criar invenções, eles vão fazer algo espetacular para mim. Olha para cá, dá glória só se você quiser. Você pensa que a unção de Deus é só para você pular? Você acha que a unção de Deus é só para você marchar? A hora que a sabedoria de Deus vier sobre você, Ele vai te ungir de uma maneira tão poderosa e extraordinária que vai te habilitar a fazer o que você nunca fez antes. Eles foram ungidos. Agora pega. Sabe qual foi a peça mais importante que eles fizeram? A Arca da Aliança. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone hoje. No ano de 2023, 24, você já foi a alguma igreja que tem a arca na frente, né? Você olha para a Universal, a arca. Você olha para algumas igrejas, tem a arca na frente do altar. Sabe quem fez ela? Sabe quem copia a Arca da Aliança? Os homens até hoje copiam o que a Eliabe e Bezalel fizeram. Sabe quem fez a arca? Esses homens. Eles estão vivos? Não, mas seus projetos estão. Não, se tu não pegar, eu vou parar agora. Eita glória! Eu vou falar da glória só se tu pegar. Pode até matar quem Deus levantou para fazer, mas jamais morrerá o que ele fez diante de Deus. Oh glória! Fala pro teu irmão: os projetos que Deus mandou você fazer não morrerão, permanecerão vivos diante dos olhos da humanidade. Olha pra cá. Sabe quem criou a lâmpada fluorescente, incandescente? Thomas Edison. A fluorescente veio depois. Olha pra mim. Se Thomas Edison não tivesse criado a lâmpada, tava eu e você no escuro. Thomas Edison tá vivo, mas o projeto tá. Sabe quem criou o pneu? Thomas Edison. Thomas Edison tá vivo, mas teu carro só anda por causa do pneu dele. Sabe quem criou o saco a vácuo? Thomas Edison. Ele tá vivo, mas o projeto dele tá. Sabe por que tu vê Netflix? Sabe quem criou o primeiro gravador que escuta o áudio? Thomas Edison. Sabe por que você grava áudio no WhatsApp? Porque ele é projeto de Thomas Edison. Sabe quem criou a primeira câmera cinematográfica? Thomas Edison. Sabe por que você vê filme no cinema, vê na Netflix? Por causa desse homem. Agora olha pra cá. Se Thomas Edison, se nem crente era, criou um projeto que vive até hoje, imagina você sendo ungido pelo Espírito Santo. Imagina você recebendo a graça do Espírito Santo. Varão, eu vou voar aqui hoje. Eu tô sentindo a presença de quem me trouxe. Aleluia! Aonde nasceu Hitler? Aonde nasceu Hitler? Na Áustria? Mas viveu aonde? Um dos piores homens do mundo viveu aonde? E um dos melhores, como Albert Einstein. No mesmo lugar que viveu o pior,
também viveu o melhor. Se tu não der glória, onde só quer chegar? Porque não é o lugar onde eu moro que define quem eu vou ser. Eita glória, eu posso estar no meio dos piores, mas se eu decidir ser o melhor, eu vou ser. Se Deus fala, eu vou fazer você sobressair, você vai sobressair. Não dá glória só se tu pegar. Eita glória. Meu pastor, a Bíblia diz que quando eles terminaram de fazer a obra, sabe o que a Bíblia diz? E a obra de Oliabe e Bezalel sobressaía sobre os demais mestres da época. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Se a obra fosse igual, era Deus dizendo: levantei para vocês serem igual a eles. Mas como a obra sobressaiu, é Deus dizendo: levantei para fazer a diferença. Levantei para fazer a diferença. É Deus levantando você para fazer a diferença. Olha para mim, eu vou falar, peraí. Você viu Bezalel profetizando na Bíblia? Você viu eles curando enfermo? Vocês viram ele expulsando o demônio? Não. Eram cheios do Espírito Santo, mas para executar coisas materiais. Já pensou se o corpo fosse só mão? Aonde estaria a perna? O corpo é um só, mas com diferentes membros e funções. O problema é que você só acha que Deus só pode te usar aqui. Deus só pode te usar com isso aqui, quando na verdade Deus quer te ungir. Eita, ó glória, a tua obra, se Deus te ungir, ela fará a diferença. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Se Deus ungir você, ninguém faz o trabalho que você faz. Se Deus ungir você com sabedoria e conhecimento, ninguém vai executar o trabalho da maneira que você executa. Você pode ter trabalho lá só para 2025 ter vaga. Alguém vai esperar você, porque o seu trabalho é diferente. Quando Deus te unge, olha para cá. Quando Deus te unge, o artigo não é indefinido. O que é um artigo indefinido? 1, 2. Ele é dos melhores. Ele é uma das melhores. Mas quando Deus te unge, o artigo se define. É o e não 1, 2. Não tinha 2 Elias, era um só. Não teve 2 João Batista, teve um só. Não dá glória se tu pegar. Me mostra na Bíblia onde Deus chamou alguém além de Abraão de amigo. Me mostra na Bíblia onde Deus falava com o homem face a face, a não ser Moisés, a não ser o Adão antes de pecar. Mas depois do pecado, Deus só falou com o homem face a face, e esse foi Moisés. Me mostra na Bíblia qual foi o outro homem que quando clamou e disse: não vai chover de acordo com a minha palavra. Só teve só foi um Elias, só foi um Abraão e só foi um Moisés. É um só. Repita comigo: um só. Deus vai te ungir, mas com uma unção que vai fazer você glorificar a Ele. Dá uma olhadinha pro teu irmão, diga assim: essa unção vai te dar exclusividade. Cadê o som aqui da frente? Abre aqui na frente para mim. Aqui da frente. Essa unção vai te dar exclusividade. Eita, olha para mim. O som do retorno da frente. Olha para cá. Sabedoria. Inteligência é a arte de elaborar pensamentos e executar os mesmos. E sabedoria de Deus é saber fazer tudo, é executar tudo. Tem muita gente inteligente, mas não sábio. Fala pro teu irmão, a inteligência tem limite.
A sabedoria de Deus não. A sabedoria de Deus faz você fazer tudo. Eita glória. Não, se tu não der glória, eu vou parar agora. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: estudou aonde? Foi em Harvard? Foi em Oxford, na Inglaterra? Você vai dizer: não, foi com o Senhor, foi com o professor dos professores, foi com o grandão da Galileia que eu estudei. Que isso, trovão? Me prova. Eu vou falar da glória só se tu pegar em Atos capítulo de número 4. A Bíblia diz que Pedro está sendo interrogado por causa do coxo que ele levantou no nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro começou a pregar dizendo: visto, senhores, que hoje somos interrogados pelo bem que nós fizemos a esse homem, e vocês nos interrogam, mas saiba que esse homem não levantou no nosso nome, foi em nome de Jesus de Nazaré que esse paralítico andou hoje. A Bíblia diz que quando Pedro terminou de falar, alguém disse assim: esses homens não são indoutos? Disseram sim. Então por que eles, sendo indoutos, incultos, falam com tanta sabedoria? Alguém respondeu: eles andavam com Jesus de Nazaré. Oh, glória! Olha para mim, Atos capítulo 7. Sabe quem é Estevão? Diácono. É o quê? Ele não é mestre, ele não é presbítero, ele não é evangelista, ele não é profeta, ele não é doutor, ele não é apóstolo, ele é diácono. Ele foi o único pregador que pregou do Gênesis ao Apocalipse. O texto diz assim, ó: e nenhum dos mestres que ouvia Estevão pregar resistia à sabedoria com que Estevão falava. Não, se tu não pegar, eu vou parar agora. Estevão está pregando para mestre, mas todos os mestres que ouviu Estevão pregar ficaram boquiaberto. Você não pegou? Deus vai te dar uma sabedoria tão grande que bocas que se abrem vão fechar, língua que se bate vai fechar. Oh glória! Problemas que aparentemente não têm solução serão resolvidos. Uma palavra que sair da sua boca vai resolver problemas difíceis. Eita glória! Eu vou voar, eu tô querendo correr aqui nesse altar. Eu tô sentindo a presença de quem me trouxe, e Deus falou para me trazer essa palavra aqui hoje, porque vai ungir pessoas com o espírito de sabedoria. Eita. Eu vou falar, hein? Se tu não pegar isso aqui, pastor, e essa sabedoria só para mim? Deus disse: para vocês eu estou dando, mas através de vocês eu quero que vocês ensinem. Agora olha para mim. Olha o que a sabedoria faz. A sabedoria faz eu repartir. A sabedoria não me deixa egoísta. Ela faz com que eu reparta. Eu desejo repartir aquilo que eu aprendi e recebi. Olha para o trovão. Salomão, quando assumiu o trono no lugar de Davi, Davi deixou muito ouro e muita prata, sim ou não? Só que só Salomão tinha. Salomão tinha muito ouro e muita. Só ele tinha. Só que quando Salomão vai subir o monte e sacrificar 1000 bois, quando ele termina de sacrificar, Deus desce e diz: pede-me o que tu queres, que eu vou te dar.
Ele disse: eu quero sabedoria para entrar no meio desse povo e sair. Eu quero sabedoria para julgar esse povo. Olha para o trovão. Deus olhou para ele, sabendo que Deus não é alienado das coisas básicas que o homem precisa. Deus cita o básico, dizendo: visto que tu não me pediste nem ouro, nem prata, nem riqueza e nem fazenda, mas tudo isso eu vou te dar. Agora pega 2 Crônicas 1:12 ao 14. O texto diz assim, ó, quando Salomão desce do monte, o texto diz assim: que o reino de Salomão prosperou tanto, que um era o ouro na mão de Salomão e outro era o ouro na mão do povo. Não pegou? Quando a sabedoria está sobre você, não é só você que ganha, quem está perto de você também recebe. Eita glória, não pegou? Só se eu não sou profeta, mas se eu sou, se Deus te ungir aqui hoje, você acha que é só você que vai ficar rico na sua empresa? Não é não. Seus funcionários também vão ficar bem de vida. Tem gente que vai fazer fila, dizendo: deixa eu trabalhar na sua empresa, deixa eu trabalhar no seu negócio, eu quero estar perto de você. Eu fiquei sabendo que todo mundo que entra aí cresce, todo mundo que entra aí muda de vida, porque um é o ouro na tua mão e outro é o ouro na mão do povo. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, rapaz. Aleluia. Olha para mim. Se Deus te der essa sabedoria aqui hoje, olha o texto: e vocês serão criadores de invenções. Vocês não vão fazer só o que eu mandei, vocês vão ter a capacidade de inventar as coisas e criá-las. Rapaz, se Deus der essa sabedoria para vocês, é capaz de você, como mecânico, pegar um carro e olhar o motor do carro e dizer assim: não, se tivesse essa peça assim, assim, assim nesse carro, esse motor funcionaria diferente. Você vai na retífica e diz: faz essa peça aqui, assim, 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 desse jeito, dessa maneira. Alguém vai ter que chamar você e falar: não, tem alguma coisa. Esse carro passou a funcionar melhor. Esse carro ficou mais econômico. O que ninguém descobriu, você descobriu. Alguém vai olhar assim e vai dizer assim: olha, eu tenho um problema no cabelo que ninguém resolve. Alguém vai dizer: eu conheço uma cabeleireira que resolve isso aí. Se pegar o seu cabelo vai dar jeito. Oh glória! Eu conheço uma pessoa que se mexer no seu dente vai melhorar. Eu conheço uma pessoa que se te der uma palavra, a sua vida vai mudar. Eu conheço ela, eu sei onde ela mora, eu sei quem é. Eu conheço um pastor que, se ele orar pela sua vida, a sua história muda, a sua vida muda, a sua família muda. Olha para mim. Deus olhou e falou: essa sabedoria aí vai fazer vocês mexerem com madeira, marceneiro. Vocês serão perito no ouro, ourives. Profissão que eles nunca souberam. A sabedoria fez eles aprenderem automaticamente. Não, se tu não pegar isso aqui, eu paro. Se Deus quiser, eu estou no país do inglês. Mas você sabia que um dos dons de variedade de línguas é falar em línguas humanas? Você não está lembrado de Gênesis, não? A Torre de Babel era uma língua só. Quando Deus confundiu o povo, Deus deu várias línguas e cada um falava no seu idioma. Sabe quem é o autor de todos os idiomas da terra?
Olha para o teu irmão e diga assim: se Deus quiser, de hoje para amanhã Ele te deixa fluente. Fala: oh, varão, eu vou voar aqui hoje, hein? Eu tô sentindo a presença do grandão da Galileia. Vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada me olhando? Abre essa boca. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. É Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que pode. Ele realiza todas as coisas. Se Deus quiser glorificar o nome dele na sua vida, Ele glorifica o nome dele até através das coisas materiais. Sabe por quê? Porque o que a tua mão vai produzir será admirado, será pesquisado. Porque na hora que chegar o jornal, a hora que chegar a imprensa e perguntar: como você fez isso? Qual é o maquinário que você usa? Da onde veio essa ideia? Qual é o segredo desse sucesso? Aí Deus olha para você e diz: aí chegou a hora de tu glorificar meu nome. Aí você vai falar: o sucesso não é meu, é dele. Foi Ele que me deu essa sabedoria, foi Ele que me deu esse conhecimento. E da glória é só se tu pegar. O conhecimento ele pode ser herdado, ele pode ser adquirido, mas ele também pode ser dado diretamente de Deus para você. É Deus encher sua mente de conhecimento, a sua alma de conhecimento, encher o seu espírito. Oh glória! É chegada a hora de você glorificar a Deus. E eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que tem agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Hoje eu tenho Ele. E eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que tem agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Só quem tem Deus aí, só quem tem Deus. Essa sabedoria que você tem é de Deus. Essa graça que está sobre a sua cabeça é de Deus. Essa presença que está sobre você aqui é de Deus. Essa unção que está aqui hoje é de Deus. Essa presença poderosa vem de Deus. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Talvez você esteja limitando o poder de Deus na sua vida por achar que Deus só quer te usar ali, que Deus só quer te usar como me usa. Aí você acha que não serve na obra de Deus, porque você fala: Trovão, eu sou tímido, eu não sei falar em público. Você está limitando o que Deus pode fazer com você, porque você só se vê ali como vê os outros.
Deus quer dar algo para você que ninguém fez ainda. Aleluia. O diabo vai ficar com muita fúria, porque Deus vai ungir sua mente aqui hoje. Vou falar mais uma vez: Deus vai ungir sua mente. Se eu sou homem de Deus e Deus mandou trazer essa palavra, então receba. Deus vai ungir tua mente e suas mãos nesse ano de 2024. Vai produzir algo que esse país vai pesquisar, vai ficar perplexo. Alguém vai vir de longe querer saber o que é isso, o que é que está acontecendo. As suas mãos vai produzir o que o céu colocou dentro de você. Então, pelo amor de Deus, abre essa boca e adora Jesus de Nazaré. Oh glória, oh glória. Eu tenho você, e eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tem agora. Eu tenho você. Eu só te tenho, Jesus. Eu tenho você. Só você que tem Deus. Só você que tem essa presença de Deus. E eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tem agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Estou todo arrepiado para falar isso. Daqui para frente, as coisas não serão resolvidas na força. Será resolvido na sabedoria de Deus na sua mente. Aleluia. E eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Eu tenho você. É a única coisa que a gente tem. Eu tenho você. Quem está sentindo Jesus? Quem sente Ele aí, te tocando agora, te tomando pelas mãos, te levantando nesta hora, vai sentindo Jesus. Vai sentindo Jesus. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus nos tocando. Eu sinto essa presença de Jesus envolvendo a igreja. Oh, glória a Deus, vai te levantar hoje aqui. Seja fisicamente, seja espiritualmente, seja moralmente. Deus vai tocar em você agora. O Espírito de Deus tocará em você agora. O Senhor te ungirá agora. Agora. E eu vaguei do mundo afora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Eu só tenho você. Só tenho
tenho você. Aleluia. A sua casa é tocada agora. A sua mente é tocada agora. Tudo aquilo que o diabo armou na sua mente, Deus está desfazendo e ungindo você com espírito de sabedoria. Eu só tenho você. Só tenho. Eu olhei para essa jovem e Deus falou comigo assim: o diabo decretou, meu servo, que antes dos 18 anos levaria ela à cova. Remanaca cheia derremina calabaia. E o que ele queria era que tu amanhecesse naquele quarto, cortada, sangrando até a morte. Remanagachúria. E ele vem amadurecendo isso na tua mente. Mas Jesus chegou primeiro. Reminacalabanduri camanagacheia. Vou resetar tua mente, diz o Senhor. Camanaganduri camanagachuri de revaia. E tu saberás que eu sou o Senhor. Camanagacheia do riminacandaraia. Espírito de Deus, unge ela. Unge ela. Receba o poder do Espírito Santo. Eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei. Aurecalabarasi terrevaia. Eu tenho Jesus. Oh Jesus, eu tenho Jesus. Só quem tem Jesus, levante a mão para cima. E eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Tô te tocando aqui, vai sentindo ele aí. Ele tá te ungindo, a tua graça está fluindo. Tô tocando em você. Tô tocando em você. Tem gente que vai ser anestesiado aqui agora e serão arrebatados automaticamente. Emanagassuri de revaraia. Você não será mais o mesmo homem, você não será mais a mesma pessoa. O Espírito de Deus se ungirá aqui agora. O Senhor vai te anestesiar agora. Remanaga cheia. Espírito Santo, a obra é tua. Espírito Santo, esse povo é teu. Eu digo o Senhor vai te tocar agora. Eu digo 2, o Senhor te batizará. Eu digo 3, receba agora. E eu vaguei, mas não encontrei. Tô sentindo você. Comece a falar em outras línguas agora. Comece a falar em outras línguas agora. O Senhor vai começar a batizar pessoas aqui agora.
O Senhor vai começar a batizar pessoas com o Espírito Santo aqui agora. Aleluia! Aleluia! Eu tô tocando em você. Eu tô tocando em você. Remanaga cheia. Eu já te separei pra minha obra. Tô te dando hoje aqui uma unção que te renova. Eu separei você. Uribicandarabacalambaia. Eu separei você. Tu é meu, diz o Senhor. Tu é meu, diz o Senhor. E eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tem agora. Eu só quero você. Só quero você. Só tenho você. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabe quem eu sou. Mesmo assim, se importa comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo. Se faz pra te des. Declare a santidade de Deus. Tu és santo. Tu procuro palavras. Te descrever, Espírito. Amigo, que fala. Que sou dependente de Deus. Declare isso. Oh, oh. Tu és santo. Declare isso. E outra palavra
se faz necessário pra te descrever. Tu és santo, Ele é santo. Você está sendo ungido. Eu quero chamar aqui na frente todos os servos e servas que querem dessa sabedoria. Eu não sei aonde essa sabedoria será executada, se no trabalho, se na high school, se na companhia, se na obra, eu não sei, se pregando, mas ela vai ser executada através da sua vida. Saia do seu lugar, você que quer vir aqui na frente e dizer: Deus, eu quero dessa sabedoria, eu quero dessa unção. Vem aqui agora. Tu és santo, santo, que outra palavra se faz necessária para te descrever. Aleluia, aleluia. Tu és santo, santo, procuro palavras pra te descrever, Espírito. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabe quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo, e mesmo assim, para a derrota do diabo, moras em mim. Tu és santo, declare a santidade de Deus. Tu